mais uma aula do Centro de Mídias, né? Agora a gente aí no nosso componente curricular maravilhoso, Hábitos Sustentáveis. Agora a gente está aí na nossa reta final do desenvolvimento, né? Eu sou a professora Fabiana e ao meu lado, maravilhoso, incrível, Gabriel. E aí, galera, vamos começar essa última aula nossa de desenvolvimento, né? A gente terminar ali para depois já começar a sistematização do nosso componente curricular Hábitos Sustentáveis, e a gente ainda tem muita coisa para conversar e que a gente vai vendo durante essa aula. Mas bem, antes de tudo, aquele papo que vocês já estão ligados, só para a gente não se perder ali, não precisar do GPS, a gente lembrar de onde a gente está, em que situação a gente se encontra. A gente está aqui na semana 2, na nossa última aula de desenvolvimento. E sempre lembrando, né, a importância dessas 3 palavrinhas. Exatamente. O nosso processo aqui é justamente fazer a coleta, né? Para que depois que a gente colete esses dados, a gente faça a análise e investigue. Então, na verdade, o que a gente tem que estar atento aqui é a coleta, análise e investigação. Exatamente. Então, só para terminar aquela parte primordial que vocês já sabem, já devem até estar falando junto comigo aqui, porque é igualzinho, lembrando da nossa estratégia, nosso eixo aqui de estratégia, que é o 07, aquela união entre o sociocultural e ambiental, toda a questão física, química, biológica ali integrada, tá? Junto desses hábitos sustentáveis, seja na hora da coleta, seja a nível micro, a nível macro, tudo isso que a gente já vem conversando. E sempre colocando aqueles pontos especiais em tópico, que é como que a gente vai fazer isso, qual que são os métodos que a gente vai fazer isso, quais são os eixos estruturais de tudo. É a investigação científica, os processos criativos, sempre pensar no protagonismo ali, e a mediação e intervenção, obviamente sociocultural, que foi inclusive algo que a gente falou no finalzinho da aula. Porque quando a gente pensa em mediação e intervenção sociocultural, a gente pode pensar no quê? A gente pode pensar no que a gente falou, de você mesmo ou um grupo de pessoas da sua região, da sua comunidade, do seu bairro, entrarem realmente na coleta, tentarem começar um projeto, são tantas coisas ali que parece que não, mas a gente pega o nosso conhecimento e leva para frente. A ideia aqui é que justamente tudo que a gente está vendo aqui nesse aprofundamento, que isso se torne algo aplicável. E não só aplicável para você, mas para as pessoas ao nosso redor. Então, a gente está vindo aí nessa crescente, como essa é a nossa última aula de desenvolvimento, né? Lembrando que a gente já viu aí, estando na introdução, né? A gente falou para vocês analisarem o seu próprio lixo, né? O quanto a gente está produzindo. A gente falou também ali sobre a taxação desse lixo, né? De como acontece essa coleta em outros países, né? Trouxemos alguns dados na última aula e agora a gente vai fazer uma análise de tudo isso. Lembrando que isso é uma crescente. Então, tudo aquilo que a gente está vendo durante esse percurso, a gente sempre vai estar retomando. É aquela coisa, foguete não tem ré, a gente só está subindo aqui no nosso conhecimento e agora que a gente já tem essa bagagem, tudo que a gente já conversou, coletou, analisou, a gente consegue também pensar em tantas outras coisas, mas a gente sempre vai focar um pouquinho ali, desenvolver alguma dessas áreas que a gente ou citou, ou começou a conversar, mas não deu aquele aprofundamento ainda. Então é muito bom a gente sempre ter essas aulas de desenvolvimento para exatamente desenvolver mais esse tema, desenvolver mais e ter mais essa bagagem. Então, a gente vai fazer o primeiro aqui, a gente vai se informar primeiro, a gente vai pensar aqui, ó, nesse slide seguinte. Se formos pensar na produção de lixo brasileiro, 76% do lixo diário, que chega a 70 milhões de quilos, são despejados em céu aberto. Somente 10% vai para lixões controlados, 9% para aterros e 2% reciclado. Agora eu te pergunto, Fabi, o que eu faço com essa informação? Então, uma das sugestões que a gente teve primeiro, calcule o quanto você está jogando de lixo fora, né? A gente também falou ali sobre essas mudanças que estão acontecendo em relação à taxação do nosso lixo, para a gente conhecer melhor. Só que assim, para a gente querer reverter esse quadro, a gente tem que conhecer e entender do que a gente está falando. Primeiro, o que significa que ele está sendo despejado a céu aberto? Né? O que é um lixão controlado? O que é um aterro sanitário? Né? Então, mesmo que sejam valores menores, mas o que são esses lugares? Né? E quais deles são as melhores saídas ou não?
No final dessa aula eu quero que todo mundo vá correndo desesperado pensando, meu Deus do céu, 10% só do nosso lixo vai para lixões controlados, porque agora a gente vai entender qual que é a diferença entre lixão controlado, aterros sanitários, apenas aterros ou lixões. Tem tantas diferenças e isso preocupa tanto, que é o que a gente sempre vem falando, que é a forma com que é descartado, a forma onde ele é despejado no final das contas o lixo. Se ele está sendo descartado no produto final ali, em um aterro controlado, em um lixão, e qual que é a diferença de cada um deles? Exato. Então, assim, a gente pode entender, para a gente começar, esse céu aberto como os lixões, né? Os lixões que a gente conhece. Os lixões controlados, a gente também conhece como aterros controlados, os aterros sanitários e reciclagem, a gente já meio que sabe, são essas cooperativas que pegam esses materiais, né, e reciclam eles. Então, vamos entender um pouco melhor onde são esses lugares, né? O que são esses lugares? Por favor. Quando a gente pensa em lixão, a gente pensa na forma mais precária de despejar o lixo, porque a gente não tem nenhum controle. É como o outro slide já mesmo disse, que é o quê? Uma área aberta, a céu aberto, onde o lixo está sendo depositado. Você pega a sua sala e começa a tacar lixo e pronto. Você não tem nenhum cuidado com o que vai ser fermentado, com o que vai ser oxidado, reações químicas ali do lixo, ou com o cheiro, ou, por exemplo, se a gente pensar numa região que, obviamente, normalmente é onde os lixões estão, em terras, por exemplo, vai prejudicar muito aquela terra, depois dos lençóis freáticos, pensando em diversos ciclos. Então, infelizmente, quando a gente pensa em lixão, é a forma mais precária que a gente tem hoje em dia de despejar o lixo, porque a gente tem zero controle. Exato. Quando a gente joga, quando esse lixo ele chega no lixão, primeiro, né, ele é jogado a céu aberto, então significa que não tem tratamento, não tem nada, ele só está jogado ali. Ele não sofre nenhum tratamento antes ou depois dele ser jogado ali. Não tem uma preparação desse lugar e não tem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. Porque não só essa área, né, ela está sofrendo com tudo isso, então chorume, gases, enfim, mas a gente também tem os animais. Né? A gente tem as, vamos dizer, pragas, né, que a gente fala, que são atraídas pelo lixo. E isso significa insetos que podem ser não é contaminantes, que contaminam. Sim. Que contaminam, que foi o que eu consegui pensar agora. A gente pode pensar, por exemplo, em roedores, né, em ratos ali, que também transmitem doenças, né, além de diversos outros animais que podem estar tendo contato com aquele lixo ou com o resultado, né, do contato de todo aquele lixo. E isso também pode estar matando esses animais, né, como a gente falou, do grave risco de extinção. E se você, por exemplo, não gosta de inseto, mas especificamente não gosta de barata, por exemplo, nossa, por que existe tanta barata? Por que tem tanta barata nos esgotos? Porque a gente está criando, a gente está produzindo o melhor alimento para ela, porque barata é um ser detritivo, ela vai ali comer os restos de comida, de restos orgânicos que a gente deixa, então é proliferação de insetos e também, obviamente, proliferação, quando a gente pensa de insetos, como você mesmo disse, Fabi, é proliferação também de doenças que esses insetos podem transmitir, insetos, sejam roedores e diferentes outros tipos de animais, ou até mesmo quando a gente pensa em bactérias, porque quando a gente pensa nesse despejo do nosso lixo em lixões, a gente também pensa o enorme risco que isso é para a saúde pública. Eu vou ter um leve surto aqui, é um surto, tá? A gente falou para vocês lá na introdução sobre, por exemplo, lixo hospitalar. Imagina que lixo hospitalar ou um lixo comum contaminado é levado para esse lixão. E aí, como a gente... né, como o Gabriel falou, os animais, eles não têm a doença com eles, né? Não é que ele nasce, né, já... tadinho. O Aedes aegypti nasceu com dengue já. Não. Mas o que acontece? Se esse lixão também está contaminando esses animais, eles vão contaminar a gente, porque eles também vão circular. Então, o fato, né, não é só a questão da gente estar alimentando esses animais, mas a gente também está fazendo com que esses animais tenham contato com muito material contaminado. É o que a gente chama de vetor, né? Que é quando o animal ele tem a capacidade de levar a doença com ele mesmo, o que é um risco para a gente, é um risco à saúde, é um risco de a gente ter diversos outros problemas. E, por exemplo, quando a gente teve aquele surto de dengue, o quanto todo mundo ficou desesperado e começou realmente a trabalhar para, por exemplo, seja
não ter água parada, diversos hábitos que começaram a ser mudados por conta de um problema. Só que a gente vai ter que chegar realmente num pico de falta de saúde pública, desse mau despejo do nosso lixo, ao ponto de só quando a gente começar a sofrer as consequências do nosso dia a dia para mudar os nossos hábitos? Exato. A gente tem que pensar que, normalmente, a gente não toma ações, a gente tem reações. E o que isso significa? Ao invés de a gente resolver o problema antes do que ele aconteça, a gente espera ele chegar num nível crítico para que algo comece a ser feito. Então, quando a gente fala, por exemplo, de água parada, a gente também está falando sobre lixo. Porque quando você fala que você tem, sei lá, um monte de pneus no seu quintal e você, no caso, não vende pneus. Não vende. Não vende pneus, né? E você tem um monte de pneu no seu quintal, você tem um monte de coisa jogada ali que está acumulando água. Se está acumulando água, quer dizer que você não está usando, né? Então, tá jogado ali e você não está descartando e você está acumulando aquilo e aquilo é lixo, então quer dizer que mesmo essas doenças que a gente não associa diretamente ao lixo, também estão relacionadas a ele. Mesmo que a gente não faça essa associação de primeira, vamos dizer assim. E até por isso que, eu não sei se, provavelmente, né, pelo ar que a gente está dando em todas essas aulas, podem estar pensando, meu Deus, são dois aí profetas do apocalíptico, porque está falando só que o mundo vai acabar. E que a gente está errado. Também, mas que, ai meu Deus, olha o tanto de lixo que a gente está gerando, olha as consequências que a gente vai ter, a gente não vai conseguir voltar atrás, eles só estão falando de coisa ruim. Exato, porque tudo está ruim e... Como você mesmo disse, Fabi, a gente só age depois de uma reação. Então é melhor a gente impactar agora com a informação do quão prejudicial está a nossa situação para realmente bater ali no ponto e mesmo sendo chato e mesmo parecendo o Mad Max da vida que o mundo vai acabar, é para entender a importância do assunto. E assim, se a gente for pensar, o planeta Terra ele tem uma quantidade absurda de anos de vida aí, né? Tá fazendo vários aniversários. A gente tá num período dele como se, assim, se a idade do planeta Terra fosse um dia, a gente estaria ali nos segundos finais, quase na prorrogação. Exatamente. A gente estaria na prorrogação. Se só nesse tempo, nos segundos finais ali na prorrogação, a gente já consegue ver esses efeitos, então imagina se a gente realmente deixar com que isso se estenda por mais tempo, né? Já tem tantos animais que nós, hoje, nunca vamos poder conhecer. Sim. Eu fico muito triste, eu queria muito conhecer o Dodô, porque eu achei Alice no País das Maravilhas. Eu falo, mano, Dodô deve ser incrível. E aí fala, mano, mas não tem mais Dodô. Não tem. Não tem mais É muito triste quando a gente pensa ainda mais em extinção, porque... Infelizmente, quando uma notícia ela se torna muito normal, entre aspas, quando a gente liga toda vez lá o noticiário e fala outra espécie entrou em extinção, outra espécie está ameaçada de extinção, a gente fala, tá ameaçada. Porque já virou algo tão normal do nosso dia a dia de ouvir isso que a gente não entende a real preocupação que está por trás. Vagalume está entrando em extinção. Abelha. Se a abelha extinguir, a gente extingue junto. Nossa, não, acabou. Claro. Polinização da abelha, pelo amor de Deus, mas... Então, são tantas coisas que a gente consegue entrar e de impactos que a gente vai gerando e que, infelizmente, é uma informação que, para a gente, já virou normal, do dia a dia, do cotidiano, a gente escutar isso, que a gente não dá a devida preocupação. Até saindo um pouco desse tópico, a gente pode levar, por exemplo, para queimadas, para desmatamento, impactos ambientais em geral. Quantas vezes você não liga a TV e está lá... mais de 15 hectares, mais de 20 campos de futebol foram queimados, desmatados ilegalmente. E isso já virou tão do dia a dia que a gente só fala, legal, mas não é para falar legal. Não, e assim, nós podemos tomar essas atitudes. É óbvio que tudo no começo, quando não está automático, dá trabalho. E isso não é porque isso dá trabalho, é porque não faz parte do nosso cotidiano. E aí, até dando um exemplo meio besta, quando eu vim trabalhar no centro de mídias, tinham coisas que eram muito mais complicadas e difíceis. Eu olhava e falava, mano, eu nunca vou conseguir fazer isso. E tem coisas que, essas mesmas coisas hoje, depois de um tempo fazendo isso dentro da minha rotina, que eu nem paro para pensar, já vai no automático, nem dá mais tanto trabalho, porque eu já sei, eu já estou habituado àquilo. Então, quando a gente também fala que ter esses hábitos dão trabalho, não, mas qualquer mudança dá trabalho, até que isso se torne algo habitual, né? Que você não pensa mais para fazer. É aquela coisa, né? Sair da sua zona de conforto. Estou confortável? Não.
Mas a gente tem que sair da nossa zona de conforto pensando no meio ambiente, pensando nos hábitos sustentáveis. E ok, os profetas do apocalipse aqui, que a gente só está dando dados, a gente só está informando como que a gente vai acabar e quais são as consequências, vamos pensar numa forma boa que a gente teria então, né? Porque não dá só para dar os problemas, vocês podem ir pensando nas soluções, mas a gente traz uma também, que é a questão do aterro sanitário. Lembra na aula passada que a gente mostrou sobre essa seleta, sobre a porcentagem ali, né? De chega a ser quase 60% do nosso lixo, 40%, aqueles primeiros slides falando sobre o quão correto ele é despejado? Isso seria no caso do aterro sanitário. Sim, o aterro sanitário, na verdade, né? Muitas vezes eu acho que existe um pouco dessa confusão entre lixão e aterro sanitário, né? Enfim. Mas a ideia é que o aterro sanitário, ele tem muito mais cuidado, né, com esse lixo. Então, primeiro, você tem um cuidado ali com gases e com o chorume, que é gerado pelo lixo, né? E principalmente com o destino desse lixo. Então, ó, no lixão, você vai jogando. Isso significa que, às vezes, geram pilhas tão grandes que elas desmoronam umas em cima das outras. Tipo, caos. Ali, quando você fala de um aterro sanitário, quando esse lixo chega, ele é separado justamente porque alguns tipos de lixo, eles vão reagir com outros, enfim. Química. Biologia. E aí, eles fazem a separação desse lixo. Existe um cuidado, né, com esses gases para não ficar também emitindo esses gases, tipo, freestyle. Esse chorume não está chegando ali nos lençóis freáticos. Então, há um cuidado com os arredores, não só com o lugar onde está esse aterro, mas com os lugares que ficam ao redor desse aterro. E tem um trechinho ali muito importante do slide que fala sobre o quê? Que, teoricamente, né, os aterros sanitários, eles buscam apenas receber material, né, lixo não reciclável. Nossa, mas por quê? Porque o reciclável, o importante, o foco é a gente reciclar. É a gente sempre pensar que, ok, não tem essa questão de, eu tenho um pouco de lixo reciclável, mas eu vou deixar no não reciclável. Não, se dá para reciclar, vamos reciclar. Não tem para quê a gente pensar em reciclar 80% se a gente pode reciclar 100%. Se a gente pode pensar no utópico, a gente pode chegar ali? Não, mas a gente sempre tem que estar almejando ele. Exato, e quando a gente pensa, por exemplo, nesses tipos de organização, né, do aterro sanitário, é muito importante a gente entender que o ideal é que a gente não tivesse uma quantidade absurda de aterro sanitário, porque senão daqui a pouco, pela quantidade de lixo que a gente produz, vai ter mais aterros sanitários do que cidades. Exatamente. Né? Porque vai chegando num ponto onde não tem mais o que fazer. Mas, enquanto a gente não encontra ou a gente não tem essa solução imediata, o aterro sanitário é uma das melhores opções. Porque justamente, ó, ali no final, ele até fala um pouco que eles são construídos afastados da cidade, eles têm um sistema de drenagem desse chorume, então eles não deixam esse chorume acumulado, enfim, eles drenam esse chorume. Existe um sistema também de drenagem dos gases, porque uma coisa importante é que esses gases, eles são... Explodem. Eu ia falar bonito, mas não deu. Explodem, é isso. Eles geram combustão, então, você também deixar esses gases ali, você pode gerar uma queimada, você pode gerar uma explosão, enfim, não uma explosão, meu Deus, acabou o mundo, mas você pode ferir pessoas que estão ao redor, animais que estão ali, enfim, tem vários outros riscos. Além de que esses aterros, eles obrigatoriamente são monitorados. Então, existem pessoas que vão ali para garantir que não esteja tanto prejudicando o meio ambiente quanto as localidades ao redor. E a questão dos gases não é só para a população, para as pessoas que estiverem perto ali do aterro. Mas quando a gente pensa no lixão, né, quando a gente pensa que não teria essa preocupação com o lixo, a gente pensa que esses gases, de novo, afetando diretamente os nossos ciclos naturais e também a nossa qualidade de vida. Por quê? Mexe com duas coisas que a gente já falou aqui. Uma que a gente já falou mais, que seria o risco à saúde pública, mas também a qualidade da nossa vida. É só a gente pensar, por exemplo, no ar. Quando a gente está no oxigênio, quando a gente está numa região mais de metrópole, mais cheia de prédios, sem áreas verdes e tudo mais, o ar é mais pesado, o ar é mais... parece que é chato respirar,
porque é muito mais pesado. Quando a gente vai para um parque, quando a gente vai para o interior, quando a gente vai para uma cidade onde tem a presença do verde muito forte, parece que é legal respirar, parece que é mais fresco, e não parece. Porque tem menos poluição, e ao mesmo tempo que tem menos poluição, ou seja, esses gases que podem estar vindo tanto de indústrias, tanto de lixões, a gente também tem uma outra coisa muito importante que a gente vai falar depois, e bem depois, mas que já é interessante falar, que é o quê? O oxigênio das plantas. A gente, ao mesmo tempo que a gente está prejudicando os ciclos naturais por conta dessa emissão constante desses gases, por conta da gente acelerar um processo que antes era natural, da produção desse lixo, a gente também está o quê? Diminuindo o único ser vivo, o único ser que consegue sanar essa situação, que são as plantas. Então, quanto mais e mais a gente vai conversando, mais a gente encontra problema. E esse é, obviamente, o problema. Então, quando a gente pensa no aterro sanitário, a gente pensa no despejo correto, né? Não correto, mas o que a gente consegue ver hoje como a melhor solução para a quantidade de consumo, para a quantidade de lixo que a gente acaba produzindo. Mas ela não é a única. A gente também tem o aterro controlado. Que o aterro controlado, que é basicamente o meio termo entre o lixão e o aterro sanitário. O que, obviamente, não é algo tão bom assim se a gente for parar para pensar, né? Não, principalmente se a gente já tem o aterro sanitário como uma opção, né? E lembrando que uma das ideias desse itinerário é você exercitar a sua criatividade, talvez até você possa pensar, né, numa solução melhor do que o aterro sanitário. Sim. Mas se a gente tem uma solução como o aterro sanitário, é meio incoerente a gente ter também opções que não são boas e que a gente continua utilizando, né? Porque a gente fala, olha, era lixão, a gente evoluiu, e aí agora a gente está em aterros sanitários, enfim. Não, ao contrário, se a gente viu lá naquela estatística do começo, a gente descarta a maioria no lixão e em aterros controlados, que na verdade a palavra é menos pior. Você poderia falar, mas é melhor. Não é melhor. Esse é o ponto, não é melhor. É menos pior, entendeu? Por causa que, nesse caso, a ideia é minimizar esses impactos, mas isso não significa que eles estão sendo tratados. Então, por exemplo, eles vão lá, cobrem esse lixo com material que não reage. O que é esse material que não reage? Significa que ele não vai ter reação com o que está saindo do lixo, enfim, né? Ele evita a propagação dos gases. Mas tem alguns problemas. O chão fica como? O chorume ainda está indo, está descendo para o solo. Esse solo ainda está sendo poluído. Os lençóis freáticos ainda estão sendo poluídos. E esses gases, eles estão presos dentro de um pano. Se deu um fósforo, já era. São muitos problemas e não tem para que a gente continuar, a gente persistir no erro, né? Sabendo que tem formas melhores, tem estratégias melhores para a gente despejar o nosso lixo, não tem para que a gente persistir no erro. E se você vê agora, por exemplo, uma notícia, algo, a criação, vai ser criado um lixão, você já pode pensar, por quê? Por que está sendo criado um lixão, sendo que a gente já tem uma outra medida que vai impactar menos o ambiente e outra? Depois que o lixão é criado, é um gasto muito maior para ele ser transformado em um aterro sanitário. O que você vai fazer com aquele lixo? O lixo está ali no lixão exatamente porque não tem lugar para colocar o lixo. Aí você vai tentar remediar essa situação, então não tem para que a gente persistir no erro. Se a gente já tem uma forma melhor, que a gente já conhece e já consegue coletar, despejar o nosso lixo sem ter um impacto ambiental tão forte, a gente tem que sempre pensar nisso. Uma coisa que você falando me lembrou é que meu tio ele usava muito ditado que às vezes é pior a emenda do que o soneto. E muitas vezes esse é o caso. Tem vezes em que você arrumar um paliativo é melhor do que você não fazer nada, né? Mas o paliativo ele ainda é válido, né? Funciona. Quando a gente está falando de um lixão, esse paliativo ele não funciona. Porque quando você pega esse chão, que já vai estar poluído, e não é que ele está poluído na superfície, quanto mais tempo ele vai ficando lá, mais essa poluição vai penetrando e ela vai ficando mais profunda, o que é muito mais difícil você conseguir. Você vai tirar essa terra e fazer o quê com ela? Como você vai tirar essa poluição? É só a gente pensar que é possível? Temos aí, por exemplo, na Inglaterra, o Tâmisa, que foi despoluído. Né? Mas a gente está aqui há muito tempo falando sobre, por exemplo, despoluir aqui o Tietê, né? O Tietê e Pinheiros.
Se fosse tão fácil assim despoluir, isso já teria sido feito. Então, se a gente entende que poluir é muito problemático, vamos dizer, é um problema, mas despoluir é ainda mais difícil, a gente começa a entender que não, a gente já tem que começar a partir, o start já tem que ser da situação ideal, porque não existe uma situação de meio termo em que é de fácil reversão. Foi uma coisa que a gente conversou lá na apresentação da atividade, que é: a água do mundo vai acabar? Não. A água potável, ou seja, a água que a gente consegue beber, vai acabar? Sim, porque a forma com que a gente consegue despoluir a água, além de hoje ser muito cara, é muito demorada. Então, a gente não tem que pensar de novo, quando a gente só estiver passando por preocupações, quando a gente só estiver passando por muitos problemas pela falta de água, por exemplo. A gente já tem que pensar na situação agora, no que a gente consegue resolver. E eu não sei se vocês se lembram, mas ali nas nossas aulinhas a gente viu algumas estratégias diferentes de alguns países. E a gente acabou vendo a do Japão. A do Japão a gente percebeu ali na tabela que ele tem a questão do reciclável, mas ele tem uma pauta muito interessante que ele divide lá no Japão quais são os lixos. Uma categoria é dos lixos incineráveis e os lixos não incineráveis, o que não deixa de ser uma outra estratégia. Sim, e aí a incineração, a gente também tem que ponderar um pouco, porque, por exemplo, quando a gente está falando do Japão, ele é um país muito pequeno e, no caso, além de ser muito pequeno, são ilhas, né? Então, a gente está falando de um espaço muito pequeno rodeado pelo mar. Essa questão do lixo é muito complicada, você não tem onde colocar, você não tem espaço físico. Então, a incineração, no Japão, ela é a opção principal, porque justamente ele diminui a quantidade, né? Então, tá aí no texto para vocês que a incineração é a queima desses resíduos, tá? E ela diminui muito esse volume de lixo, né? E esse volume de lixo que você reduziu, você pode sim jogar ele no aterro sanitário depois de incinerado, mas muitas vezes você pode até reciclar isso que foi incinerado. Então, ele abre uma gama um pouco maior, mas isso também não significa que ele seja a melhor opção. Eu vou arriscar dizer, e eu posso estar muito errado, que a incineração, ela é melhor sim do que o lixão a céu aberto. Uhum. Né? Então, porque, querendo ou não, você está diminuindo a quantidade de resíduos, existe uma possibilidade muito grande de você conseguir reciclar tudo isso no final. O problema é que quando você queima, você também gera mais poluição. Então, é uma linha difícil aí de que lado eu acharia que é o pior, o lixão ou a incineração quando a gente pensa em poluição. Porque a que custo é a incineração? Beleza, olha de novo, isso daqui a gente consegue tirar o que a gente conversou naqueles outros gráficos, que é o quê? Pelo Japão, ser uma ilha, ser várias ilhas e ter uma quantidade absurda de população, não tem lugar para colocar lixo, então a única opção, a opção mais viável é incinerar. Só que a que custo? A emissão desses gases poluentes, a emissão desses gases tóxicos de uma vez para a atmosfera é um absurdo, porque pensa naquele ciclo, tudo que vai e volta, quando volta vai, quando vai e volta e tananã, tananã, normal. Agora, uma parte desse ciclo que era para ter uma emissão X de um gás, seja gás carbônico ou outro tipo de gás, vai para 1000x, vai para 10.000x de uma só vez. A gente quebra o ciclo natural. Então, se eu for colocar assim, o que você prefere? Você ter um impacto ambiental no quesito do aquecimento global, a gente não conseguir nem respirar direito por conta da quantidade de tóxicos que tem no nosso ar, ou no lixão, por exemplo, com a extinção em massa, a crise hídrica por conta do problema do lençol freático que está diretamente ligado com o ciclo da água e, ao mesmo tempo, problemas patológicos como doenças. Então, a gente não consegue achar uma solução. A gente ou está prejudicando o planeta de uma forma ou de outra. Mas, no final, prejudicar o planeta vai dar na mesma. Quem vai sair os prejudicados, quem vai pagar essa conta no final do jantar é a gente. E não significa que, por ele ter menos desvantagens em relação a números, que a desvantagem que ele carrega não seja muito grave. Né? Não é porque, mas acabou com o inseto e tal, então vamos fazer isso. Não, a emissão desses gases ainda é muito problemática e não é uma solução porque você deixa de ter insetos. Então, a gente tem essas opções, mas se a gente for pensar, tirando o aterro sanitário, entre aspas,
nenhuma delas é ideal. Então, além da gente estar falando que a gente está jogando lixo em lugares que não são ideais, os lugares que são ideais também não são tão ideais assim. Exatamente. Mas, de novo, esse papo, essa visão pós-apocalíptica vai ficar agora para nossas aulas de sistematização e para a gente continuar realizando tudo isso. Então, não esqueçam de avaliar nossa aula e a gente se vê na próxima aula, né, Fabi? Exato. Então, até a próxima aula.